Rapaziada, assunto de verbo cai em vários concursos. Então, esse vídeo serve para você que pretende prestar o concurso da GCM, mas que também pretende prestar outros concursos. E é claro que o assunto de verbo vai aparecer em outras provas. Então, fica aqui no vídeo e acompanhe comigo uma questão e a explicação sobre essa questão. Quer ver? Bom, o assunto aqui, eu separei do edital anterior, o emprego dos tempos e modos dos verbos. Né? Separei só emprego dos tempos e dos modos. Vozes verbais a gente deixa para outro vídeo. Questão. Quanto ao emprego dos verbos, a pergunta lá, ó, eles estão inteiramente corretos, né? Os verbos, hein? Vamos fazer aquele esquema. Pausa o vídeo, responde a questão e eu venho com o assunto, com a teoria e a resposta para você. Fechado? Tá valendo. Bom, tempos, né? Emprego dos verbos, primeiro caso, tempo. Tempo do verbo é o seguinte, pretérito, presente e futuro. O pretérito é dividido em pretérito perfeito. Perfeito por quê? Porque ele indica uma ação que foi totalmente concluída, que teve início e também teve fim no passado. Então, o exemplo, estudei naquela faculdade, quer dizer que eu não estudo mais. Então, algo que aconteceu no passado começou e terminou. O pretérito imperfeito, ele tem algumas situações bem interessantes. Primeiro ali, ó, ele vai indicar uma ação que também foi concluída no passado. Mas essa ação, ela teve uma certa duração. Olha o exemplo ali, estudava naquela faculdade. Quer ver? Olha a diferença da anterior, ó. Estudei, tá vendo? Olha essa aqui, ó, estudava. E é interessante, você vai identificar pela terminação. Ó. A sua terminação para os verbos de primeira conjugação quando os verbos são terminados em AR. É essa que você está vendo aí, ó, vá, tá vendo? Para a primeira pessoa do singular. Então, eu cantava, eu dançava, eu pulava, eu estudava, eu falava e assim por diante. Já para os verbos de segunda e terceira conjugações, segunda conjugação são verbos terminados em ER e terceira conjugação, verbos terminados em IR. A terminação para o eu, né, para a primeira pessoa, é o ia. Então, eu bebia, eu dormia, eu comia, eu dirigia. Legal? Ó, informação importante aí que você vê pela terminação do verbo para você identificar. Tá? O pretérito imperfeito, ele além disso aí, ele também pode indicar uma ação em progresso quando ela foi interrompida por outra. Olha que exemplo legal aí, ó. A torcida já comemorava a vitória quando o time levou o gol. Quer dizer, a comemoração da torcida foi interrompida pelo gol do time adversário. Então, houve um progresso, uma ação em um progresso que foi interrompida por outra. Isso também indica o pretérito imperfeito. Que mais? Para indicar também o pretérito imperfeito, para indicar uma ação que começou no passado e se prolongou também no passado. Quando era criança, brincava de esconde-esconde. Significa que a pessoa não brincou de esconde-esconde apenas uma vez. Era uma ação que se prolongava no passado, mas hoje não acontece mais. É como se fosse uma ação costumeira, acontecia sempre. E o pretérito imperfeito também ele pode descrever uma ação planejada que, no entanto, ela não se realizou. Olha o exemplo. Eu ia viajar para a Europa, mas resolvi ir ao Rio de Janeiro. Então, aquela ação planejada, ela não se realizou e outra foi no lugar. Tá? Então, olha as funções do pretérito, aí, as interpretações do pretérito imperfeito. O mais que perfeito é menos usado por nós no nosso dia a dia. Isso encontra mais em obras, né, livros literários e tal. Mas indica um fato no passado antes de outro fato também no passado. Ó. Brincara demais na rua quando era criança. Vê que a gente já tem um fato aqui no passado, ó, era, e aconteceu um outro também. É o mais que perfeito esse daí. Presente é o mais simples, né, gente? Então indica um fato que ocorre no exato momento da fala. O futuro são dois. Futuro do presente, óbvio, indica uma ação que ocorrerá depois do momento da fala. Exemplo, falarei com você amanhã, portanto ainda não falei. E o futuro do pretérito, que é o mais questionado em provas de concurso. Indica uma ação que poderá ocorrer no futuro de forma hipotética, né? Se ela poderá, então ela é uma ação hipotética. Veja só. Se você estivesse disposto a me ouvir, contaria toda a verdade. Então, eu não sei se você estará disposto a me ouvir. Tá vendo? Poderá acontecer isso, uma ação hipotética. É o chamado futuro do subjuntivo. Né? Aliás, falando em subjuntivo, os modos dos verbos.
Então você tem indicativo, que é uma certeza, uma precisão. Eu estudei para ser aprovado. O subjuntivo, que esse que eu comentei agora com você, ó, indica uma incerteza, uma imprecisão, uma dúvida, uma hipótese. Olha que exemplo tranquilo aí, ó. Tomara que você faça tudo corretamente. Não sei se você vai fazer tudo corretamente. Tomara que faça. E o imperativo, assim como o subjuntivo, são os dois que mais são questionados em provas. Imperativo é uma ordem, um pedido, uma solicitação, um convite. Né? Estude todos os dias. Normalmente aparece com esse ponto, né? Às vezes mais de um, inclusive, para dar bastante ênfase, ponto de exclamação. Esses são os assuntos mais corriqueiros de tempos e modos. Agora, nós precisamos saber também que existem os chamados verbos primitivos, ter, por, vir e ver, não necessariamente nessa ordem, e os derivados, que são aqueles verbos que nascem dos primitivos e eles são identificados de duas formas. Primeiro, porque eles têm a mesma terminação. Vejam que eu cito exemplos aqui, ó. Deter, derivado do verbo ter, porque tem a mesma terminação. Repor, derivado do verbo pôr, tem a mesma terminação. Aqui, uma informação importante. O verbo pôr, ele recebe o acento circunflexo, mas os seus derivados não. Então, qualquer derivado do verbo pôr não recebe acento circunflexo. Intervir, ó, terminação em vir igual vir. Rever, terminação em ver. Então, a primeira característica é justamente a terminação ser igual ao do primitivo. Aqui, tá? A segunda característica é a mesma conjugação. Tá? E para isso eu trouxe uma tabelinha para você treinar. Você pega o verbo primitivo, por exemplo, você quer saber se o verbo deter aqui, ó, eu quero saber, por exemplo, né, se o verbo deter aqui, ó, se ele é derivado do verbo ter ou o verbo manter é derivado do verbo ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo primitivo, que é o ter, faço uma conjugação simples, ó, primeira pessoa do singular, eu tenho. Aqui você faz igual, ó, eu tenho e acrescenta o de do deter. Eu mantenho, acrescento o man do manter. O resto é igual, tá vendo? Eu ponho, aqui, ó, eu ponho, eu, reponho, eu, interponho. Então, repor e interpor são verbos derivados do verbo pôr. Eu venho, eu intervenho, então intervir é derivado do verbo vir. Tem a mesma terminação e a mesma conjugação. Provir, eu provenho, tem a mesma terminação e a mesma conjugação. Verbo ver, mesma coisa. Tá? Aqui eu vejo, rever, derivado, eu revejo, prever, eu prevejo. Tá? Isso aqui já dá para você responder a esta questão. Pausou o vídeo, então? Então pausa aí e responde. Vamos lá. Vamos lá, letra A. A letra A eu tenho dispusessem e revissem. Como é que eu sei que esse verbo está correto? Ele é o verbo dispor derivado do verbo pôr. Olha aqui que eu posso fazer, ó. Eu tiro isso aqui e sobra só isso, ó. Então, pusessem. Se existe pusessem, existe o dispusessem. Rever esse verbo, derivado do verbo ver. O que eu faço? Ó, corto aqui, ó. Existe a conjugação? Se eles vissem, existe. Então, existe o revissem. A mesma coisa a gente vai fazer na outra aqui, ó. Propuseram, propor, derivado do verbo pôr. Olha lá. Puseram, eles ou elas puseram, eles ou elas propuseram. Ateram. Ater seu verbo. Tira aqui, ó. Existe se eles ou elas teram? Não, né? Mas existe tiveram. Aqui, ó. Se ativeram. Então, se ativeram, eu tiro esse prefixo. Vamos chamar de prefixo, né? Para ficar mais fácil para você, ó. Na verdade, é o radical do verbo, né? Mas vamos tirar esse comecinho aqui, ó. Olha lá, tiveram. Então, existe a conjugação tiveram, existe, então, a conjugação tiveram. Tá? Suporam. Será que existe a conjugação eles ou elas poram? Não, né? Mas existe, ó, eles ou elas puseram. Então, é supuseram. Então, não supuseram que isso aconteceria. Próximo, os governantes manteram. Mas existe, ó, os governantes terão. Não, né? Existe os governantes tiveram. Aqui, ó. Então, corta aqui, ó. Então, mesma terminação, mesma conjugação. Então, respondendo a questão, olha lá, letra A, resposta da questão. Tranquilo?
Vamos aprender mais sobre verbo? Então vamos lá. Então é só você adquirir o nosso curso aqui com as vantagens que você já sabe, ó. Acesso imediato, né? Limitado, teoria, questões comentadas, material em PDF. Vamos lembrar o valor aqui, ó, era 597, foi para 197, ou 12,19,65. Então tá com alguma dúvida aí? Quer saber alguma coisa sobre o curso? Só mandar uma mensagem nesse WhatsApp aí, ó. Eu mesmo falo com você pessoalmente, tá? Ou então quer adquirir o curso, já vem aqui, ó. Link abaixo e adquire o curso. Fechado, gente? Tá dando pra gente treinar, né? Trazendo algumas questões para você ter uma noção de como funciona o nosso curso. É por aí, claro que com muito mais informações, porque lá você tem as aulas. Fechado? Te vejo na plataforma aqui, clica no link abaixo, depois a gente se encontra aí nos canais dos YouTubes. Legal, gente? Abraço, até mais.